gente, muito boa noite. Hoje estamos aqui para ter aquela aula para lá de especial e vamos iniciar projeto novo, ó, atividades físicas recreativas. E eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês, para que vocês possam estar acompanhando o mesmo em que eu. E qualquer dúvida, no final a professora vai deixar lá uns 10 minutinhos, vai acompanhando a aula, vai colocando aí, anotando as dúvidas que você vai tendo, e depois a professora desativa o microfone e vocês esclarecem as dúvidas. Combinado? A mulher fala que é brava. Hoje eu resolvi desafiar. Vou pedir para vocês só aquela gentileza, vou desativar o som de vocês, tá? Para que todo mundo possa ouvir bem bonitinho. Ó, vou compartilhar a tela. Vocês vão dizer para mim se está aparecendo para vocês o mesmo que eu. Tá dando para ver aí? Joia! Então, a mensagem que eu gostaria de iniciar nessa aula, ela diz o seguinte, ó. Não importa o quanto você demore, desde que você não pare. Confúcio falou isso, eu gostaria que você refletisse, porque às vezes, diante de algumas circunstâncias, a gente acaba desanimando, desistindo de algumas coisas. Mas eu sempre falo, não importa qual a velocidade, eu também digo isso, o importante é que nós não paramos. E hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre noções de psicomotricidade. Essa primeira aula, e depois nós vamos retornar em um segundo momento, que vamos falar sobre diferenciando a atividade física do exercício físico. Mas antes que nós possamos dar continuidade falando aí, então, das noções de psicomotricidade, a professora quer ali que a gente faça o quê? Uma revisão. Vamos relembrar um pouquinho o que nós acabamos de encerrar? O projeto de noções de enfermagem. O que nós falamos nesse projeto de noções de enfermagem? Nós falamos sobre os cuidados em geral. Rapidamente eu vou falar para que refresque um pouquinho a sua memória. Então, nós falamos sobre cuidando da saúde. Quais são os 10 itens básicos que nós devemos nos atentar para a qualidade de vida, tanto nossa como profissional, quanto do nosso cliente. A importância de beber água, lavar as mãos, a higiene bucal, exercício físico, o quão é importante descansar o corpo, dormir à noite, ele repercute muito na nossa saúde. Como nós fazemos para cultivar nossas amizades, a alimentação saudável é imprescindível, controle do estresse, respirar fundo e ainda aprender o quê? A gostar de si, para que nós possamos ensinar ao nosso cliente como que ele cuida dele. Abordamos cuidado com a administração de medicamentos, cuidados do quarto desse paciente, a higiene pessoal, quais são os itens básicos para a higiene pessoal. Falamos das assaduras, curativos, ostomias, o quão importante a higiene oral, cuidando da pele, a sonda vesical, a diferença, qual que era os benefícios da sonda vesical do Uripen, a hidratação, como identificar se nosso paciente pode estar desidratado, cuidando da roupa, falamos da alimentação e nutrição, enfim, foi muitos assuntos que vale a pena você dar uma olhadinha ali, pegar a apostila, reviver aquilo que nós falamos. Porque se o paciente tiver dificuldade na alimentação, nós falamos em aula. E os sinais vitais? Quais são eles? Eu posso falar? Será que você lembra? Que é temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Falamos aqui, ó, conforme a imagem que a professora está compartilhando, como nós fazemos para acomodar esse paciente na cama, como realizamos a transferência dele da cama para a cadeira, sem prejudicar a nossa coluna e a nossa saúde. Agora, hoje, o assunto é noções de psicomotricidade. Aí você fala, nossa, professora, que nome difícil. Hoje nós vamos abordar na aula o que são os elementos da psicomotricidade. Quais são os exercícios que nós podemos fazer que vai trazer o benefício para o nosso cliente. E ainda, vamos lá. Em primeiro lugar, está anotando? Aperta o cinto e vamos prestar atenção. Vamos lá. O que é essa psicomotricidade? Ou seja, psico é mente. Aí você fala assim, é mente, professora? Sim, é uma ciência que ela tem por objetivo fazer o quê? O estudo do homem. O estudo do homem através do seu corpo em movimento, ou seja, a parte psíquica,
a nossa mente comandando o nosso corpo. Isso em relação ao mundo externo, porque a psicomotricidade, ela deve ser entendida e compreendida, porque ela é um processo de maturação. Ou seja, a criança, ela vai aprendendo sobre o seu corpo, que o seu corpo, ele fala também. Ou seja, a parte cognitiva, a parte afetiva, a parte orgânica. Aí você fala, nossa, professora, que profundo isso. Sim. Então, a psicomotricidade, se você está notando, ela estuda o ser humano como ele se comporta utilizando o seu corpo. Ou seja, para interagir. Sabia que nós falamos não só com palavras, tipo, com gestos, nosso rosto, nosso corpo. Nós podemos nos comunicar com as pessoas e com o mundo que está à nossa volta. Então, a psicopedagogia, ela contribui para esse desenvolvimento da criança. Vamos falar um pouquinho da criança. O desenvolvimento não só da criança, mas como um indivíduo em si. Tem um processo de aprendizagem, então, existem os elementos da psicomotricidade. Quando eu falo em psico, o meu movimento, a minha mente com o meu corpo, eu tenho que entender primeiro a definição. Então, a definição dela, psicomotricidade, é a ciência que tem como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento. Ou seja, o seu mundo interno em relação ao seu mundo externo. As possibilidades que ele consegue agir com o outro, com o objeto, consigo mesmo. E aí o corpo, essa ação cognitiva, o corpo, a parte afetiva, a parte orgânica, existe a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Porque a psicomotricidade, ela fala sobre a parte do movimento, da locomoção, da cognição, ou seja, do aprendizado, da afetividade. E ainda do desenvolvimento neurológico. O que isso quer dizer? Que o cuidador, ele tem que aprender o quê? A importância da psicomotricidade. Ela eu afirmo isso, ela é fundamental para que o indivíduo possa entender que a se locomover, ele é estimulado, nós seres humanos somos estimulados desde criança, a nossa locomoção, o dançar, o quanto a gente pode realizar movimentos. Então, só que tem um detalhe, cada um dentro da sua limitação. Ou seja, as atividades que você coloca para a criança é diferente da do idoso, é diferente do adulto. Cada um tem sua limitação. Não dá para que você pegue um idoso lá de 85 anos e queira que ele realize na mesma velocidade que um jovem na faixa etária de 25 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cuidador, ele é fundamental que ele entenda que o indivíduo, ele pode realizar movimentos e tem que realizar, né? Porém, guardando bem isso que a professora vai falar, sempre dentro das suas limitações. Então, se você está anotando aí, a professora vai perguntar isso para vocês. O que o cuidador tem que saber sobre psicomotricidade? Entender que o ser humano, ele precisa se locomover, ele precisa se mexer, ele precisa se movimentar, só que sempre o quê? Respeitando as possibilidades e limitações de cada um e de cada idade. Então, eu comentei anteriormente com vocês, e se você estiver anotando aí, o que quer dizer elementos psicomotores? Nós vamos falar de um a um. Eu citei aqui, então, que há inúmeras classificações e existem essas funções. Como assim? Se a professora perguntar quais são os elementos da psicomotricidade, então você vai lembrar lá. O esquema corporal, o tônus, que é a parte da força, a coordenação motora global, a motricidade fina, a parte escrita, a organização em relação ao quê? Ao espaço do corpo, ao ritmo. O que é lateralidade? Todos esses itens que a professora está citando são elementos psicomotores. A parte do equilíbrio. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a professora vai abordar um a um. Primeiro, o que seria esse esquema corporal? O esquema corporal é quando a criança, vamos supor, o bebê, ele começa a brincar com essa mãozinha.
ele começa a ter consciência do corpo dele como comunicação. Então, se ele chorar e tremer a mãozinha, não é que ele faça isso porque ele quer chamar atenção, mas ele entende que o corpo dele também se comunica. Tanto com ele mesmo, ele começa a ter ciência da mãozinha, do pezinho, quanto com o meio. Ou seja, quem está convivendo, a mamãe, o papai, a vovó, quem está perto ali, a família dessa criança, ó, ela começa a perceber que o corpo dela se comunica. Então, o esquema corporal, ele é um elemento básico, ou seja, para a formação da criança. Esse esquema corporal, ele representa a parte da pessoa do seu próprio corpo. Um exemplo, a criança tem uma certa idade, você vê que ela escuta uma musiquinha, mesmo o bebê, ele começou a parar em pé, ele escuta uma musiquinha, ele começa a se movimentar. É esse movimento que é um dos elementos da psicomotricidade. Então, o que significa cada termo desse que a professora mencionou até agora? Então, esquema corporal. O indivíduo começa a ter consciência do seu próprio corpo como meio de comunicação, ok? Então, a criança, desde pequenininha, ela já começa ali, o bebê em desenvolvimento, ele percebe que a dança também se comunica. Então, esse esquema corporal, ele quer dizer que ele vai se evoluindo, a sua parte da psicomotricidade, ou seja, a sua percepção de espaço, de tempo, até mesmo a afetividade. Por quê? O próximo elemento de psicomotricidade é a imagem corporal, é o segundo item, ele é o segundo elemento. O que essa imagem corporal representa? Ela representa a parte mental, é a parte que cada indivíduo faz do seu corpo. Ou seja, você e seu corpo, como que é a sua consciência corporal? A criança, quando ela chega a uma certa idade, ela começa, inclusive, a ter que fazer muita piadinha um com o outro. Olha lá, ele tá gordinho, começa com bullying, né? E, na verdade, essa parte do esquema corporal é como nós vemos e percebemos o nosso corpo. Você vê que até uma certa idade nós não temos a lembrança da nossa imagem corporal. O bom exemplo ali, 6, 8 meses de idade, o que a criança começa a fazer? Ela começa a se reconhecer no espelho. Ela vai lá, olha, brinca. É a hora que o cuidador é importante estar ali mostrando para ela, olha que bebê lindo, olha que bebê mais fofinho, mais querido, amado. Através da imagem corporal, a criança se identificando ela no espelho, mexendo, trabalhando a parte da afetividade dela. Todos esses elementos que a professora vai falar um a um, são elementos psicomotores, ou seja, mexe com a parte mental e de movimento do nosso corpo, tá? Outro elemento da psicomotricidade é o tônus. O que é isso? É a parte muscular do nosso corpo. Então, ou seja, é aquela parte lá da fisiologia que existe algumas coisas, alguns músculos do nosso corpo, que eles são de controles voluntários. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês entenderem bem. Um músculo de controle voluntário, a parte do nosso tônus, a parte que a gente aprende a forçar o nosso músculo, ela começa ali, quando, principalmente na fase da adolescência. O adolescente, ele fica ali um pouco, uns emagrecem demais, outros engordam demais, então ele está em mudança. E aí começa a chamar atenção essa parte muscular, essa parte da força. Então, o tônus muscular, ele garante o equilíbrio. O músculo, ele mantém esse equilíbrio da nossa coordenação motora, ou seja, da nossa coordenação de postura do corpo. Corpo parado ou corpo em movimento, os músculos, o tônus, que nós temos controle, é o músculo esquelético. Músculo estriado esquelético é esse músculo que nós temos no corpo que é preso no osso. É ele que, se você for lá na academia, fizer bastante exercício, haverá um aumento dessa força desse músculo. Então, se você estiver anotando aí, essa parte muscular, essa parte de tônus muscular, que garante equilíbrio, como eu mencionei com vocês,
Tem uma síndrome, especificamente, eu gostaria que você anotasse, destacasse isso daí, que é interessante você saber, a síndrome de Down. A síndrome de Down causa algo chamado hipotonia. Hipo, baixo, hiper é alto. Hipotonia, ou seja, significa que a tonicidade, ou seja, a força da criança, a parte da flexibilidade, há um aumento da flexibilidade, mas a força de tônus não, diminui o equilíbrio. O que isso quer dizer? Normalmente, crianças que têm síndrome de Down, se eu for trabalhar com uma criança que tenha, ela vai ter diminuição no equilíbrio, tanto no equilíbrio, quanto na postura e na coordenação motora. Olha que interessante. Então, a síndrome especificamente de Down, tem outras síndromes? Tem, mas eu vou destacar aqui a síndrome de Down. Ela, então, causa esse aumento na flexibilidade, porém diminui tanto a parte do equilíbrio, da postura e da coordenação motora. Ok? Então, está explicado aqui mais um elemento da psicomotricidade. Só relembrando que, se você estiver anotando aí, a hipotonia, então, é o estado de uma solução hipotônica, ou seja, há uma diminuição na tonicidade muscular, na força muscular, tá? Relembrando ainda, quando a professora falou das síndromes, eu não vou especificar uma por uma, porém, eu gostaria que você deixasse que a professora vai falar. Quando nós voltarmos presencial, eu vou voltar a falar novamente sobre especificamente essa força que quem tem a síndrome de Down falta. Você vai ter que prestar muita atenção em relação à coordenação motora, por isso. Auxiliar essa criança quando ela estiver no processo de andar. Outro elemento, então, vamos falar agora sobre a coordenação global. O que são, então, esse é um dos elementos da psicomotricidade ou psicomotor? Essa coordenação global, conforme essa imagem que eu compartilhei com vocês, vocês podem observar, é uma ação simultânea, ou seja, vários grupos musculares da criança são movimentos voluntários, tem que ser estimulado. Ou seja, quando nós fazemos caminhada, quando nós utilizamos a coordenação motora, quer dizer que precisamos estimular a criança. Porque se não for estimulado na infância, essa criança ela vai andar cada vez mais tarde. Você vê que hoje em dia, criança com menos de 1 ano de idade, ela anda. Antes isso, os fisioterapeutas recomendam, tudo tem a sua idade correta, pode prejudicar a coluna da criança, mas sempre com apoio. Após o pediatra falar lá, isso é em torno de 8 meses de vida, para já manter a criança sentadinha, para ela poder ir fazendo, utilizando essa força corporal, essa coordenação global, ou seja, essa motricidade ampla, que é não só como no tônus, mas consiste numa ação simultânea de diferentes grupos musculares. Você vê? Braço, perninha. Para quê? Para que esses movimentos voluntários cada vez mais vai se aperfeiçoando, vai ficando cada vez mais amplo e complexos. A criança, quanto mais vai sendo estimulada, mais ela vai conseguir. Deu para entender que tanto a parte superior quanto a parte inferior é importante dar objetos para a criança pegar, com brilho, com bichinhos, não pequenos para não pôr na boca e ter acidentes. Mas desde pequenininho é importante haver essa estimulação. Outro elemento, coordenação motora fina. O que é essa coordenação motora fina? A coordenação motora fina ela é fazer movimentos de forma coordenada em pequenos grupos musculares. Um exemplo, desenhar, pintar, utilizar tesoura. E isso é importante lá na época escolar, os professores deixam sempre claro, olha, dá tesourinha para a criança sem ponta. Por quê? Para poder estimular a coordenação motora fina. Vai ser feito movimentos em alguns músculos específicos. Desenhar, escrever, recortar é um exemplo de coordenação motora fina.
e que a partir do momento que isso não é feito, isso vai causar ali deficiência quando essa criança entrar, dificuldades quando ela entrar na escola. Criança que começa a se estimular desde cedo a parte musical, a parte de coordenação motora, esses elementos da psicomotricidade, são crianças que se desenvolvem melhor quando entram na escola. Agora, existe um outro chamado organização espaço-temporal. Ou seja, vamos pensar ali a criança. Desde começa lá na pré-escola, o professor ele vai explicar que ele pertence a um espaço, que o corpo dele ocupa, se movimenta. Então, é fundamental para que o indivíduo sabe, tenha consciência da sua identidade em relação ao mundo. Ou seja, a professora Evelyn mora em São José do Rio Preto, cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, que faz parte do mundo. Então, a relação aqui, ó, na parte psíquica, em relação ao espaço e o tempo que se vive. Então, direita, esquerda, frente, trás, em relação a que tempo, que dia da semana, que minuto, que estação, que ano que nós vivemos. Isso não é só com a criança, com o idoso também. Na medida que vai se envelhecendo, vai se mexendo em algumas partes da memória, o idoso ele vai perdendo isso, principalmente diante de algumas doenças. Um exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que ela afeta a parte mental, a parte psíquica do paciente, aonde ele perde essa organização de espaço e tempo. Que dia que é, que momento que é, como é que é. Então, é importante saber, conversar com o nosso paciente para ver como é que está a memória dele, para entender se esse indivíduo tem noção de perto, longe, conversar, tipo, dona Maria, lá onde é que a senhora morava, lá era em outro estado, converse com ela, vai mexendo com a memória dela, para ver se ela entende que era uma outra cidade, que é um outro estado. Na criança, para ela entender sobre cima, o que está embaixo, o que está do lado, para ela saber que ela pode andar, que ela pode acelerar um pouco mais, que ela pode correr. Estou falando para a criança, não para o idoso, tá? Então, se essa criança e esse idoso têm uma organização espaço-temporal, não só a memória, mas também uma noção de espaço. Ou seja, se esse indivíduo, essa criança ou esse idoso, ele tem consciência de antes, durante, depois, reconhecer a hora, ou agora é hora de nós tomarmos um medicamento, agora é hora de brincar, agora é hora de acordar, se consegue entender as estações do ano, a gente tem que pôr essa blusinha porque está frio. Então, ter noção de passagem do tempo, do envelhecimento, porque na medida do tempo que a pessoa vai envelhecendo, vai se perdendo a memória. E nesse projeto que nós estamos iniciando hoje, a professora vai falar sobre muitas atividades para que nós possamos colocar em prática com o nosso idoso, para que possa ajudar justamente nessa parte de desenvolvimento, na criança, desenvolvimento da memória, e no idoso, para que ela não se perca, para que o cérebro esteja sempre ativo. Nós não vamos falar só da parte física, corporal, mas da parte psíquica, mental também, ok? Se você estiver anotando, outro elemento é o ritmo. Então, pensando em ritmo, o que é isso, professora? São sucessões de tempo forte, fraco, para cima, para baixo, movimento. Até o nosso coração tem um ritmo cardíaco. Então, depende muito. Para a criança ali, ó, a parte motora, pular corda. A parte do ritmo no pular corda é muito importante. Então, quando é criança, é importante estimular essa criança a brincar. Essa criança entender também a parte do quê? Do corpinho dela. Olhos, o que é lateralidade? A capacidade que o indivíduo tem de se movimentar os dois lados. Tipo, vai fazer uma dança, direito, esquerdo, direito, esquerdo, cima, baixo, mão, pé. E isso daqui a escola vai explicando para ele a respeito como é, como é que se desenvolve. O equilíbrio. O equilíbrio é outro elemento psicomotor. É um estado que as forças elas se contrabalançam, ou seja,
Esse indivíduo, na medida que vai envelhecendo, o que vai acontecendo? Ele vai tendo problemas com o conjunto de músculos que nós temos no nosso corpo, e o equilíbrio, andar de bicicleta, se não for estimulado, andou de bicicleta uma vez, você nunca mais esquece, isso é verdade. Porém, na medida que a gente envelhece, tem que cuidar muito com o equilíbrio. Vou compartilhar com vocês aqui agora, para a gente finalizar esse momento, falando sobre o quê? Um exercício que é feito, que ele fala sobre todos os elementos da psicomotricidade que a gente falou até agora. O balé. O balé, você trabalha com o quê? O esquema corporal, a lateralidade, a tonicidade, que é a força do músculo, o espaço temporal, sobre o horário, o tempo de dança, o ritmo da música, o equilíbrio, a coordenação em geral, a parte fina. Então, um exemplo de um exercício aí, que ele abrange grande parte dos elementos da psicomotricidade, é o balé. Na página 14, se você está com a apostila me acompanhando, vai ter ali algumas sugestões. Gostaria que vocês lessem com muito carinho, que daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando essa aula, esse momento, falando aqui da psicomotricidade. E aqui tem algumas sugestões. O que eu posso fazer para ajudar a minha criança a desenvolver a parte motora fina? Recortar a figura, utilizando as mãos, sem usar tesoura. Recortar pedaço de papel colorido para fazer colagem. Um exemplo, tem um tipo, eu não sei se vocês conhecem, chama-se mosaico, né? É muito interessante. É fazer um desenho onde vai se encaixando pedacinhos de papel cortado. Jogar água de um recipiente para o outro. Sabe aquela história dos antigos, esfriar café? Leite com café para crianças? Isso aí também é uma forma de coordenação motora fina. Pescaria, abrir e fechar zíper. Por isso que é importante não fazer tudo pela criança, deixar ela fazer algumas coisas. Separar caroço de feijão, abrir e fechar cadeado, pote que tiver rosca, abotoar, desabotoar roupa. Então, isso ajuda a parte motora fina. E a parte de tônus, ou seja, a parte muscular, ficar parado se equilibrando com o pé só. Só que de olho aberto. É difícil, não é fácil, não. Pular com o pé só igual o Saci Pererê. Por isso que é importante deixar a criança brincar, andar em linha reta, brincar de amarelinha. Enfim, várias atividades que se você pegar, leia com bastante carinho. E ainda ritmo. Bater palma, 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 palma. Isso vai ajudar a criança a desenvolver o ritmo. Por isso que é importante colocar musiquinha infantil para a criança ir ouvindo desde pequenininho. E ainda, até agora, nós falamos do quê? Sobre a psicomotricidade, os elementos, a importância que ela tem para que nós possamos cuidar das nossas crianças, desenvolvimento da criança, do bebê, e, principalmente, continuar estimulando a memória do nosso paciente através desses elementos psicomotores. Então, agora, por enquanto, nós vamos encerrar essa parte da psicomotricidade, entendendo que é muito importante, claro que é, nós sabemos. Na nossa apostila tem lá, você pode visitar a Associação Brasileira de Psicomotricidade, tem o site aqui, onde você pode ler um pouquinho mais sobre isso, e tem uma atividade, que eu tenho certeza que depois que terminar a aula, você vai pegar e vai fazê-la com bastante carinho. Agora, nós temos uma reunião marcada para daqui a pouquinho, quando vai começar a nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade falando da atividade física e do exercício físico. Tem diferença? O que é atividade física? O que é considerado atividade física segundo a Organização Mundial da Saúde? Ou segundo o Ministério da Saúde, qual que é o recomendado para que tanto a criança, o idoso, ou nós mesmos possamos fazer? É o que a professora vai falar daqui a pouquinho. Então, agora, aquele momentinho que você vai parar, tomar um café, vai dar uma olhadinha no que a gente falou, certinho? Aí, nós vamos retornar, a professora vai enviar um outro convite, vai colocar lá no grupo, e nós vamos voltar a falar, então, da atividade física. Agora, falamos dos elementos psicomotores. Mas não percam, vai estar assim, ó, muito bacana. Por enquanto, eu vou deixar uma frase aqui, vou compartilhar com vocês, e vou desativar o microfone de vocês, ó. Leonice, Liana, a Juscelie, acredito que precisou sair, gostaria de saber, até agora, sobre o que nós falamos sobre a psicomotricidade, o que é psicomotricidade, quais são os elementos e o quão é importante para o desenvolvimento da criança e do idoso.
Vocês anotaram? Estão com alguma dúvida? Gostaria de perguntar para a professora? Se tiverem, peço por gentileza, vocês ativam o microfone de vocês e pode perguntar. Dúvida, Leonice? Dúvida, Eliana? Não? Então, ó, eu vou encerrar esse primeiro momento dizendo para você, ou você corre atrás da sua saúde, ou ela que vai correr de você. Então, pense bem, com muito carinho, sobre o que nós falamos. Daqui a pouquinho eu vou estar aguardando com vocês, eu vou interromper o compartilhamento de tela. E deu esse intervalo de 10 minutinhos, bebeu água, deu uma lidinha, ele falou, professora, eu fiquei com dúvida. A hora que nós retornarmos, é só você pegar, lá, professora, agora eu quero esclarecer minha dúvida. Eu estou aqui à disposição de vocês. Por enquanto, a professora vai encerrar a aula e daqui a pouquinho a gente retorna. Combinado? Joia? Então, beijo, até daqui a pouco a gente fala. E dúvidas sobre essa aula, eu estou à disposição de vocês.